Quero saudar a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Desde já eu já sou grata a Deus, em primeiro lugar, por essa rica oportunidade. E também sou grata ao pastor Paulo, por ter assim confiado a palavra do Senhor, para que eu viesse hoje até aqui, tirando todos os empecilhos da minha vida, orando a Deus, pedindo ao Senhor, que o Senhor viesse fazer de mim um vaso, usar-me na presença dEle, conforme a necessidade dessa igreja. Eu confesso que eu não tenho, e eu não sou, e eu não faço, mas também eu confesso que o Senhor tem para dar, o Senhor faz. Ele é o Deus que pode ser glorificado, que Ele cresça na minha vida e eu desapareça nesse momento, para que a glória dEle venha estender esta igreja, e que Ele venha falar sobre a necessidade do seu povo nesta noite, porque Ele é o Deus do impossível. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37, e vamos meditar sobre esta palavra. Foi a palavra que o Senhor me deu. Essa palavra o Senhor tem me dado já há 2 semanas atrás. O Senhor me despertou às 3 horas da manhã para que eu começasse a fazer igual a Ezequiel, reconhecer que o Senhor podia e que eu não, e profetizar sobre a minha casa, aleluia, sobre a casa dos meus vizinhos e daqueles que me cercavam. Oh, aleluias! Diz assim a palavra do Senhor Jesus: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Até aqui a igreja pode se assentar. É uma palavra de poder. O título dessa pregação, dessa palavra, nós podemos colocar: a força que vem do Senhor. Aleluias! O Senhor levou a Ezequiel, que foi primeiro, levou ele em um vale de ossos secos, nenhuma visão. Quero dizer, o Senhor, chamando Ezequiel numa visão, levou sobre um vale de ossos, e o Senhor ali, Ele fez uma pergunta a Ezequiel: filho do homem. Olha a pergunta que Deus fez a Ezequiel, que é a pergunta que Ele está fazendo hoje para você aqui nesta noite. Filho do homem, podes tu fazer reviver estes ossos? Oh, aleluia! Ezequiel se colocando, que eu posso compreender nesta palavra, ele se colocando como homem, como carne, como dependente de Deus. Ele teve uma resposta para o Senhor: tu o sabes. Porque ele sabia que ali só havia um que poderia fazer reviver aqueles ossos. Ele sabia que mesmo que ele lutasse, mesmo que ele enfrentasse a situação, ele sabia que ele não era capaz de fazer reviver esses ossos. Por isso ele disse ao Senhor: tu o sabes. Ele estava reconhecendo, Ezequiel, aquela hora, naquele momento, naquele instante, naquela visão, ele estava reconhecendo: eu não posso, eu não faço e eu não consigo, mas tu o sabes, Senhor. E quando ele se entregou para o Senhor dizendo: tu o sabes, e o Senhor ali tomou a Ezequiel e deu a ordem para Ezequiel: então
tu profetiza sobre esses ossos. Nessa mensagem cabe obediência. Cabe obediência, porque nós sabemos que em Deuteronômio, no capítulo 28, ele fala assim conosco: e se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tentar e guardar os teus mandamentos, eu ouvirei dos altos céus. Também ele diz assim, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar. Olha, não é o povo lá de fora que Deus está falando, que o Senhor está falando. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus e sararei a tua terra. Essa é a ordem que o Senhor dá quando nós obedecemos. Aleluias. E prosseguindo assim, ali no versículo 2, diz assim: e me fez andar ao redor deles. Eram muitos, quer dizer, era muitíssimo, eram numerosos os ossos secos. Os ossos secos, que significa a casa de Israel. O mundo em que nós vivemos hoje. E o que é que você tem nas mãos? Me responde agora. Se você não puder responder para si, responda para Deus. O que é que você tem nas mãos quando você está diante de uma situação? Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre aquele problema que te assola. Profetiza lá no teu trabalho sobre a perseguição. Profetiza sobre a tua firma. Profetiza. Profetiza sobre essa enfermidade que está querendo te assolar, que ela não te deixa você dormir. Profetiza sobre essa enfermidade. Dá ordem a essa enfermidade. Dá ordem a essa perseguição. Só cabe uma resposta de Deus na tua vida, hoje e eternamente. Profetiza sobre essa enfermidade. Profetiza sobre a tua firma. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre a vida do teu filho e da tua filha. Profetiza, porque o segredo está aqui. Aleluia. Aqui está nos garantindo. Então diz assim: e me fez andar ao redor deles, e eram numerosos ossos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Já no 3 diz assim: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Quando Ezequiel respondeu: Senhor, tu o sabes, o Senhor também desceu sobre ele o Espírito, aleluia, de autoridade. Quando você diz para o Senhor: tu o sabes, Senhor, o Senhor, Ele derrama sobre ti aquele Espírito de autoridade. Ele te domina em tudo que você vai fazer. Ele te ordena e você faz. Ele dá a causa por ganha, porque Ele é Deus. E Ele é o Deus do impossível. Oh, aleluia! Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então diz assim no versículo 4: disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: osso seco, ouve a voz do Senhor. E Ezequiel, na obediência, fazendo aquilo que o Senhor mandava, Ezequiel profetizava. Igreja, mas pelo que eu estou lendo aqui, que a palavra do Senhor me garante, e garante para essa igreja, Ezequiel não chegou desses ossos secos e disse: olha ossos secos, olha ossos secos. Ezequiel chegou e profetizou, usou sua autoridade, usou aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ezequiel fez aquilo que Deus ordenou. Ele chegou, obedeceu e profetizou. E aqueles ossos, diz a palavra do Senhor, que começou a se movimentar. Profetiza sobre tua casa. Profetiza, porque na tua casa há muitos ossos. Na minha casa eu profetizei, e eu estou vendo a diferença.
Muitas vezes nós se escondemos. Muitas vezes o Senhor fala conosco e nós escondemos. Muitas vezes o Senhor nos ordena e nós não damos ouvido. O segredo para você vencer essa batalha é você obedecer. Primeiramente você ouvir, depois você obedecer, e daí você ordena. E eu quero ver se o problema não vai cair por terra. E prosseguindo aqui, quando o Senhor disse então, profetiza sobre esses ossos. Farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Uma ordem do Senhor. No versículo 6 diz assim. No 5 diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Já no 6 diz assim: porém, ó a promessa do Senhor, o Senhor garantindo para Ezequiel, bastava Ezequiel obedecer. Porém, tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetiza, porque você vai saber que é o Senhor que está agindo diante desta dificuldade. Oh, aleluia! É só profetizar. O segredo desta palavra hoje é você profetizar sobre aquilo, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Oh, aleluia! Hoje eu disse assim: eu vou hoje trabalhar para o Senhor. Levantei de manhã e fui trabalhar e profetizei. Eu quero, Senhor, hoje vendido essas peças, porque o Senhor sabe para onde vai, Senhor, esse dinheiro. E eu comecei a costurar e comecei a viver como Ezequiel e comecei a profetizar. E eu dizia ao Senhor: Senhor, eu profetizo bênção. Eu profetizo, Senhor, a entrada de dinheiro, Senhor, através dessas confecções, ó Pai. E Deus assim fez, sabe por quê? Não porque eu merecia, porque Ele é o Deus da minha vida e conhece a minha necessidade. Ele conhece aonde está a tua necessidade, e Ele também conhece aonde está o teu problema. Ele conhece os momentos teus de alegria, mas também Ele conhece os momentos de dor. Ele é um Deus que faz e não manda. Ele é um Deus que ordena e não recebe ordem. Ele é um Deus que cuida, e Ele é um Deus que garante vitória. Oh, aleluias! Prosseguindo aqui, nós vamos ali agora para o versículo 7. Vamos ver aqui o que aconteceu diante de Deus, Ezequiel obedecendo a sua ordem. Diz assim o versículo 7: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído e um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olha só, ele profetizou e ele começou a ouvir um ruído. Vocês imaginam o barulho que deu? Imaginem como foi esse barulho. Mas ele profetizou. Ele creu que o Senhor estava ali e que o Senhor garantia a sua vitória. Por isso, Ezequiel profetizou. Aleluia. E diz assim, prosseguindo aqui, diz no 8, olha só: e olhei, e eis que havia tendões. Oh, aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Oh, aleluia! Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Oh, aleluia! Aleluia! É bem assim que acontece com o problema que quer te assolar. Aleluia! Quando você profetizar uma vez e não ver o resultado, não desista. Quando você profetizar pela segunda vez e não ver o resultado, não desista.
você vai mergulhar e a lepra vai ser curada. Aleluia! Oh, aleluia! Então, ele vendo que não havia nele o Espírito, então, diz assim o 9, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem. Deus deu uma ordem a ele, porque Ezequiel estava seguindo a ordem de Deus, mas ele começava a olhar, ele começava a contemplar, tudo que Ezequiel profetizava, tinha que acontecer. Então tinha carne, mas não tinha o Espírito. E como é que nós vamos respirar sem o Espírito? Como nós vamos ter um fôlego sem o Espírito? Como é que nós vamos chamar a atenção de Deus sem ser movida pelo Espírito? Oh, aleluia! Grande é o Senhor dos exércitos. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus, ventos quatro, vento ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Oh, aleluia! Pode até tua casa está desordenada, mas se você profetizar, vai começar os ossos se movimentar, vai começar. Deus revela os ocultos. Deus, através da tua purificação, da tua vida, da tua oração, através de você se purificar, se santificar para o Senhor, Ele te usa sobre a tua casa e Ele te mostra o oculto, o escondido. Aleluia! Basta você profetizar. Oh, aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. E diz aqui, oh, aleluia, diz aqui no versículo 10, sobre, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e reviveram, e se puseram em pé, um exército sobrenumeroso. Aonde está a resposta da tua oração? Aonde é que você precisa pisar as plantas dos teus pés para ter esta vitória? Como é que você precisa receber as ordenanças de Deus? Assim como Ezequiel, ouvindo primeiro e depois obedecendo. Obedeça a voz do Senhor, e você vai ver como a tua casa vai mudar, a tua descendência. Oh, aleluias. Eu recebi uma profecia no primeiro culto que eu vim aqui, não sei se a igreja se lembra, Dani se lembra. Aqui eu estava sentada e eu vim para a oração, e Deus falou assim, conta da data de hoje. Hoje, Deus vai marcar hoje a tua casa. E Deus marcou a minha casa, porque por mais que venha a tempestade, por mais que venham as desoluções da vida, eu profetizo sobre ela, porque fiel é Deus em cumprir. O homem, ele pode até falhar com Deus, mas Deus não falha com o homem. Deus é um Deus do impossível, e o nosso Deus é um Deus que ama, e o seu amor é puro e verdadeiro. O seu amor não é amor comprado, não é amor vendido. O seu amor é aquele que ele pagou um preço na cruz do Calvário, aonde ele recebeu uma coroa de espinho, para que eu e você estivesse aqui, igreja. Oh, aleluia! E assim aconteceu, um exército sobrenatural, numerosos de ossos, que se colocaram, foram recebendo a ordem de Ezequiel, que Deus estava ordenando para Ezequiel.
Ezequiel recebendo aquela ordem, Ezequiel foi profetizando sobre aquele vale. Ezequiel foi obedecendo a voz do Mestre Jesus. E ele foi vendo as ordenanças como era para fazer. Aqui não diz quando o Senhor mandou Ezequiel profetizar, aqui não diz que Ezequiel fez ao contrário. Aqui diz assim, que então ele profetizou sobre os ossos. Então, aonde está o problema que você está enfrentando, que você está colocando ele maior do que o teu Deus? Maior do que o Deus de Ezequiel não existe outro. O único é o nosso Deus, aquele que toma nós pela mão direita, aquele que toma nossas causas de dia e de noite, e que Ele olha para nossas dificuldades e que Ele faz crescer em nós um espírito de obediência. Aleluia. E prosseguindo, ainda diz mais assim a palavra do Senhor: profetizei como Ele ordenara, e o Espírito entrou nele. Esse versículo me chama a atenção, porque Ezequiel diz assim: profetizei como o Senhor me ordenou, e o Espírito entrou no vale de ossos secos. Porque Ezequiel foi sábio. Quando Ezequiel respondia para Jesus, tu sabe, ele tinha certeza que o Deus de Israel garantia sua vitória, por isso ele não temeu. E eu pude ver que esta palavra ele tem grande valia na minha vida, e ele tem grande valia na tua vida também. Profetize sobre a tua casa, sobre o teu esposo, a tua esposa. Profetize, vai profetizando, e você vai ver o quão grande é o amor de Deus pela tua vida. Você vai ver a diferença, você vai começar a ver que vai se mudar, coisas dos lugares vão sair. Oh, Espírito Santo, aleluia. Então nós vamos aqui para o versículo 11, aonde continua ainda Deus falando com Ezequiel. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os ossos, eis que dizem os ossos, eis que dizem, os ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminado. Porém, esse é um pensamento que vem sobre nossas vidas, quando nós passamos por dificuldade, quando nós estamos passando por algum limite na nossa vida. Primeira coisa que nos sobrevém é o quê? Uns é chamar o seu vizinho para conversar, outros é chamar uma amiga, eu preciso conversar, contar. Quando nos vem alguma falta de paz, quando nos vem alguma tempestade, devemos fazer igual a Ezequiel: profetizar sobre os ossos, determinar sobre os ossos secos, e crer que o Senhor não é homem e que Ele faz a diferença. Então, quando nós estivermos em dificuldade, basta a palavra do 28 de Deuteronômio, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Foi assim que Deus fez com Ezequiel. Deus exaltou Ezequiel sobre aquele vale de osso. Por quê? Porque muitos não acreditavam na capacidade desse homem. Com certeza,
Ainda mais, essas referências que eu peguei, é algo que acontece conosco. Para poder nós profetizar, nós temos que fazer o quê? Estar atento à voz de Deus. Foi a palavra do 28 de Deuteronômio. Tá, e também, para nós receber a nossa vitória, no 2, diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas estas bênçãos. Ezequiel, ele alcançou a bênção do Senhor, porque ele estava atento à voz do Senhor Jesus. Eu encontrei um homem da Bíblia também, que é ali em Gênesis. Eu encontrei esse homem, que Deus falou fortemente com ele, e Deus falando com ele, Deus dava uma ordem, porque Deus trabalha na minha vida, Ele trabalha diferente de que Ele trabalha na tua. Ele te usa de uma maneira, Ele me usa de outra maneira. O importante é que somos vasos, somos dependentes, carentes, aleluia. Não importa de que maneira o Senhor te usa, o Senhor me usa, o importante é que Deus tem o processo de usar cada um conforme Ele acha graça. E Ele achou graça em Noé. Ele chamando Noé, vendo que aquela terra estava devasta de tanto pecado e desobediência. Aqui no capítulo 7 diz assim, que ele disse assim a Noé: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Ele chamou Noé por quê? Porque ele sabia que Noé era justo diante de uma geração pecaminosa, uma geração que não obedecia a Deus. Então o que ele fez? Ele chamou Noé para usar Noé, mas ele deu uma ordem de uma forma diferente para Noé. Ele disse assim: entra na arca tu e tua família. Então, se você tem obediência a Deus, então você está com tudo, porque o Senhor vai te honrar na face dessa terra. Enquanto nós viver aqui na face dessa terra, o Senhor, Ele vai fazer proeza em nossas vidas. Se nós der lugar para o Senhor vai trabalhar naquele impossível, porque o Deus do impossível, Ele trabalha de dia e de noite. O Senhor não dorme, o guarda de Israel não dorme, Ele está atento, Ele está com os ouvidos atentos ao teu chamado, Ele ouve a tua oração. Então a palavra do Senhor disse, Noé, resolvido acaba, aqui já é no capítulo 6, no versículo, é uma complementação de Ezequiel, uma obediência daqueles que Deus escolheu, para Ele usar. Ele falou com cada um diferente do outro. A Ezequiel, ele deu uma visão sobre o vale de ossos secos. Agora Noé, ele chamou Noé e disse assim também, no capítulo 6 e no versículo 13, ele disse assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que o farei perecer juntamente com a terra. Está vendo? Deus chamou Noé para salvar aquele que queria, para usar Noé para salvar quem queria ser salvo. Se você não quer a bênção, Deus não vai obrigar você a receber. Se eu não quiser a bênção, Deus não vai me obrigar. Ele vai estar atento àquela necessidade tua, o que você está pedindo, está buscando. Mas só que tem um porém, você tem que querer. E também tem outro porém, você tem que obedecer. Não adianta você querer e não obedecer. E também, eu digo assim, Deus não é homem para que minta. Quando Ele te promete, Ele cumpre. Agora, nós vamos passar ali para Lucas, um versículo que eu gosto muito também, que eu dei uma olhada nesse versículo, e eu pude ver assim, a maneira que Deus falou com este homem chamado Zaqueu. Lucas, capítulo 19,
Deus falou com Zaqueu. Deus também deu uma ordem para Zaqueu. Diz assim no capítulo 19. Ele também falou com Zaqueu diferente do que ele falou com Noé e do que ele falou com Ezequiel. Olha só para vocês verem como cada um tem uma chamada diferente. Aleluias! Então disse assim, ó, no capítulo 19 do versículo 4, diz assim: então correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quer dizer, Zaqueu estava correndo para ver Jesus. Ele ouviu falar que Jesus ia passar por lá. Zaqueu era um homem totalmente desobediente. Ele era um homem que ele não fazia nada que agradava a Deus. Para o mundo ele era nada. Ninguém dava nada por Zaqueu. Ao contrário, ele recebia só crítica. Porque é assim, as almas estão perecendo lá fora. E muitos, em vez de correr lá e ajudar, abraçar aquela alma, estender a mão, começa a criticar, começa a falar, não vai dar nada não. Olha, esse daí não vai dar sim. Porque enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. E quem somos nós para julgar quem Deus criou? Não somos ninguém na face dessa terra. Primeiro, porque somos seres humanos dependentes e carentes. Dependemos de Deus para respirar. Aleluia. Então diz assim, Zaqueu procurava conhecer quem era Jesus, porque até então Zaqueu não ouviu que Jesus ia passar por ali. Zaqueu estava só aprontando, mas veio o despertamento, porque ele ouviu dizer que Zaqueu passava por ali. E olha de que maneira que Deus falou com Zaqueu. No versículo 4 diz assim, no versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Está vendo como Deus falou com Zaqueu diferente de Noé? Diferente de Ezequiel? A única coisa que Zaqueu queria era conhecer Jesus. Mas ele sendo de uma estatura pequena, ele sendo pequeno de tamanho, então como é que ele ia ver Jesus? Era a multidão, tinha uma multidão. Mas Zaqueu cresceu o desejo. Não importava se ele não pagava os impostos. Não importava para Zaqueu mais se ele não era visto bem pelo povo. O importante é que ele queria ver Jesus. Ele queria conhecer o mestre. E ele sendo pequeno, de pequena estatura, não tinha como ele conhecer Jesus, porque aquela multidão impedia. O que Zaqueu fez? Ele subiu numa árvore e disse que era uma figueira brava. A palavra do Senhor disse que era uma figueira brava. Então essa figueira brava deveria ter espinho. Essa figueira deveria ser uma árvore toda cheia de empecilhos para ele subir. Mas ele deu um jeitinho. E ele subiu na árvore, não sabendo ele que o nosso Deus já tinha visto ele há muitos e muitos e muitos antes. Saiba, igreja, que Jesus te contempla muito antes de você estar implorando, muito antes de você estar contando para Deus. Deus já sabe tudo. A única coisa que basta é você entregar e confiar. Chame a atenção de Deus. Então Deus falou com cada um diferente. Deus falou com cada um dos seus filhos diferente. Ele falou com Noé de uma maneira. Ele falou com Zaqueu também de uma maneira. Ele falou lá no capítulo 18 de Jeremias também. Ele falou com Jeremias: desce a casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Desce. Ele também falou com Ezequiel também. Ele falou: põe com Ezequiel, põe-te em pé, eu falarei contigo. Olha só como é que Deus fala com cada um diferente do outro. O importante
Não é a maneira que Deus fala. O importante é da maneira que Deus te traz. É da maneira que Deus chama a tua atenção. Ser obediente na palavra é mistério. E ser obediente na palavra também para nós nós ganhamos resultado de boas novas na nossa vida. Porque coisas grandes o Senhor faz por nós. Então toque na veste de Jesus. Olha para Ele na tua necessidade. E olha a grandeza que Ele tem. Olha para a sua casa e profetiza, porque o Senhor está disposto a te dar nova vida. O Senhor está disposto a salvar os teus. O Senhor está disposto a encher a tua despensa. O Senhor está disposto a fazer milagre dentro daquilo que você não pode, mas que Ele é o Deus do impossível e Ele garante a tua vitória. Igreja do Senhor, eu ainda tenho uns minutos para deixar um testemunho do que aconteceu quando a minha filha Thalita era para nascer. Eu tive uma gravidez muito complicada, eu sempre quis contar esse testemunho aqui. Mas eu disse, um dia eu vou ter uma oportunidade e vai sobrar um tempo, porque eu gosto de terminar no horário certo. Gosto de cumprir com o horário. Então, mas dá tempo de eu cumprir ainda com esse horário. Então foi assim, na minha gravidez da minha filha Thalita, eu tive muita dificuldade com essa gravidez. Ela gerou só até os 6 meses. Depois dos 6 meses ela não gerou mais. Eu ficava mais no hospital do que em casa. Eu ficava uma semana no hospital, uma semana eu vinha para casa, outra semana eu ia para o hospital, porque eu era alimentada com soro na veia, porque eu não podia me alimentar. Tudo que eu comia não segurava no meu estômago, não parava. E o médico então decidiu que uma semana eu ficaria tomando soro, uma semana eu ficaria em casa e repousando, porque a minha gravidez era de alto risco. Quando foi no 7º mês, todo mês eu fazia ecografia. No 7º mês veio a 7ª ecografia, porque desde o 1º mês nós estávamos fazendo ecografia para ver como é que ia o andamento da Thalita. E quando eu fiz a 7ª ecografia, o médico veio para mim e disse, mãezinha, eu não tenho boas notícias para você. Eu não sei se aqui nessa igreja alguém conhece o doutor Danilo Galeto. Ele atendia ali na Paraná. Naquela época eu paguei a consulta particular. Eu trabalhava numa casa e meus patrões me ajudaram para que eu fizesse um acompanhamento particular por causa da necessidade de ver a Thalita nascer bem. E quando ele fez, chegou em mim e disse, olha mãe, a tua filha, ela tem o crânio pequeno, a tua filha, ela não vai andar a não ser com uma botinha, e ela vai ser, olha a palavra que ele me disse, ela vai ser mongoloide. Na hora que ele falou, entrou dentro do meu pensamento, está repreendido Satanás agora, vai saindo, bate em retirada, porque isso não provém de Deus. E ele me entregou aquilo e disse assim para mim, e eu permaneci calma. Eu repreendi e permaneci confiantemente no Senhor. Ele disse assim, tem mais uma coisa para te dizer. Eu já tinha repreendido a primeira determinação de Satanás. E ele disse, mas eu tenho ainda algo para te dizer, mãezinha, que está acontecendo dentro da sua barriga. Ele disse, olha, ela está solta, tua filha. Nós vamos precisar fazer uma cirurgia para poder tirar a Thalita muito antes dos 9 meses. E eu disse para ele assim, vamos escolher 9 meses, vamos deixar já que eu estou nesse tratamento, eu estou conseguindo reagir bem, vamos continuar. Ele disse, você que escolhe, mas está correndo risco, você e tua filha. Nós temos que tirar essa menina quanto antes para poupar a tua vida, porque essa menina, ela, pelo que eu vejo, ela não vai viver. Mas
existia uma promessa, quando eu estava com a Talita no meu ventre, de uma irmã, que Deus usou como vaso e me disse: eis que esta é filha da promessa, e que eu vou usar ela na face da terra, por mais que ela se desvie um dia dos meus ensinamentos, um dia eu trarei ela, porque eu sou contigo, filha, e ela é promessa minha, então eu vou te dar vitória. Eu disse para aquele médico assim: vou esperar até os 9 meses, porque Deus tem promessa na vida dela. E o doutor Danilo, ele olhou para mim e disse para mim: você está colocando a sua vida em risco. Eu disse: não, porque o meu Deus, Ele prometeu. Ela estava na minha barriga e o Senhor prometeu. E o Senhor ainda usou a irmã, colocando a mão no meu ventre, dizendo: essa eu vou usar na face da terra. Chegou os 9 meses, de 11 de setembro de 1992, grande dia esperado. E eu confiava e sabia que o Senhor ia me dar a resposta. E eu esperando aquela resposta, eu fui para o hospital às 7 horas da manhã. Quando foi às 10h45, eles tinham já feito a cesárea e já tinham tirado a Talita. E eu olhei nela. E ele disse assim: mãe, ela vai ter que usar direto para a UTI, vai ter que usar um aparelho. E esse aparelho você já pede para alguém da sua família providenciar esse aparelho. E eu falei para Deus naquela hora, quando o médico me disse: Deus, tu me fez uma promessa. E o Senhor não é homem para que minta, porque até agora o Senhor nunca me enganou, porque o Senhor não é um Deus de engano. O Senhor é um Deus que cumpre promessa, o Senhor é um Deus que salva e que batiza, o Senhor é um Deus que cava a sepultura, mas fecha a sepultura, o Senhor é um Deus que dá vitória, e eu creio na minha vitória hoje. E eu pedi para o médico, antes de levar minha filha para a UTI, me dá ela nos meus braços. E saia, por favor. E ele disse: o que é isso, mãezinha? Eu disse: eu quero que saia, por favor. E ali eu comecei a entrar em planto. E eu peguei, eu tinha feito cirurgia. E eu não conseguia descer daquela cama que era alta. E naquela época eu não podia ficar acompanhante. E eu pedi para uma companheira de quarto e disse: me ajuda a descer. E ela disse: o que a senhora vai fazer? A senhora não pode descer, porque a senhora está acabando de sair a sua anestesia, e a senhora tem que... Falei: não, eu quero descer. Me ajude a descer e sentar nesse banquinho que é para pisar, para subir. E ela e uma chamou a enfermeira e me colocaram sentada. Eu disse: daqui, minha filha. Eu peguei aquela menina, e eu ergui aquela menina. E eu disse: Deus, Tu és um Deus que prometeu vida. E eu ordeno vida para ela, pernas para ela, mesmo que o homem me disse que ela não vai andar, Senhor. E também, mesmo que o homem me disse que ela é mongoloide, é mentira do homem. Porque somente o Senhor é verdadeiro e fiel na minha vida. E eu declarei aquela vitória dentro daquele hospital. E eu pude ver o Espírito Santo mover as águas, que aquela mulher, aquela vizinha de quarto que estava do meu lado, ela não estava na igreja, tinha se desviado. E na mesma hora ela voltava para a igreja, ajoelhava e pedia: ore por mim, porque eu estou novamente aceitando Jesus na minha vida. E quando eu terminei ali de orar, eu senti uma segurança tão grande, que eu mesma fui forçando e consegui jogar o meu corpo em cima da cama. E ela jogou as minhas pernas, eu tinha entregado a menina para a enfermeira. E a enfermeira disse assim para mim: eu senti poder nessas palavras. Eu não acredito em nada, mas hoje acho que eu estou acreditando. Aleluia, meu Senhor, aleluia. Basta você profetizar, faça como Ezequiel e profetize. Porque o vale de ossos secos saiu da minha filha. E ela começou a chorar, esta mulher, e disse assim: eu creio. Eu não acredito, mas eu creio, ela disse. Quer dizer, ela estava assumindo perante aquelas vidas que estavam ali, que ela estava crendo no Deus meu, no Deus que estava cuidando de mim. Aleluias.
E no terceiro dia eu recebi alta, e minha filha recebeu, e nós fomos para casa. E eu profetizei um ano profetizando, pastor Paulo. Todo dia eu ponhava a mão sobre as pernas da minha filha e dizia: você vai andar, em nome de Jesus, você vai andar. Porque eu profetizo sobre os teus ossos, que tudo vá para o lugar. Porque ela não tinha juntado os nervos. Ela nasceu uma boneca de vidro, não se juntou. Os tendões não se juntaram. E Deus fez o milagre. Com 1 ano e 3 meses minha filha andava. Com 1 ano e 3 meses eu glorifiquei o nome do Senhor. Todo tempo eu dei glória. E muitas vezes quando eu ia no círculo de oração, que eu não perdia um círculo de oração. Quando eu estava no círculo de oração que eu testemunhava, eu vejo minha filha andando. Muitos chegaram em mim e diziam: você está doida? Mãe, você é depressiva. E eu dizia: longe de mim esse mal. Eu estou na presença de Deus. E eu sei que o meu Senhor é quem cuida de mim. Minha filha, até os 11 anos, ela serviu a Deus e louvou o nome do Senhor. E o Senhor usou ela poderosamente nas mãos dele. Ela saiu da casa do Senhor. Eu não vou dizer que ela se desviou, porque desviado está Satanás. A minha filha parou. Mas eu creio no Deus que está cuidando dela. Lá no campo, lá na cidade. Eu creio no Deus que está cuidando dela lá no trabalho. Lá dentro da minha casa, junto com seus amigos. E eu estou orando e dizendo: usa ela para ganhar aqueles amigos dela. Coloque empecilho na vida deles. E usa ela. Porque ela sempre diz para mim: mãe, eu vou voltar para a igreja, mas quando eu voltar para a igreja eu quero ser crente. Não adianta eu ir agora, né, mãe? Eu estou tudo errada. Eu falo: minha filha, venha do jeito que você está. Ela diz: não, mãe, mas eu creio que Deus tem falado poderosamente com ela, porque ela é escolhida do Senhor. Os meus filhos é do Senhor, os teus filhos, a tua casa é do Senhor. Quem manda é Deus, quem manda é Ele, tudo é dele. Tudo é do Senhor. É essa palavra que o Senhor me deu. É esse o testemunho que o Senhor me fez deixar aqui nesta noite, comovida pelo Espírito Santo. Agora eu volto para o pastor a palavra, agradecendo a Deus primeiramente, e a toda essa igreja, e dizendo: continua profetizando, porque a vitória é tua.